Boa noite a todos. Vamos estar fazendo a live de quarta-feira do atendimento espiritual da Casa Caminho, Verdade e Vida, aqui de Nova Serrana. Eu vou esperar um pessoal ir entrando. A Nilzinha já vai nos acompanhar, já deve estar chegando também. Boa noite, Marvin. Está ouvindo bem? Boa noite, Vanusa. Boa noite, Marcelo. Pessoal chegando. Sejam bem-vindos. Aldeneide Flávio, bacana. Buenas noites. Vanusa. Só esperando a Neuza entrar. Ela até me mandou uma mensagem no WhatsApp, agora eu ouvi, mas eu não consigo, se eu for responder, a live cai. Então eu vou esperar um pouquinho. Boa noite, Dolores. Que bom, Vanusa. A Neuzinha entrou. Oi. Já aceitei aqui a solicitação. Emerson. Olá, boa noite. Ih, esqueci do meu foninho. Espera aí que eu vou Acho que pegar. não tem problema não, Neuza. Não tá dando eco, não. Bom, então, se der eco, o pessoal aí combina e eu pego o foninho, tá bom? Combinado, sem problemas. Então, Parece que ficamos quando pelo menos alguém está usando, costuma não dar. aqui. E a internet na minha casa hoje não está funcionando. Eu estou com os dados móveis aí, sim. Se começar a falhar, alguma coisa assim, é por causa disso, tá? Tá bom. Eu tô esperta com isso, porque ontem na live com o Marcos deu um monte de problema, né? De Ah, faz conexão. parte. Uhum, É. Ah, a gente já sabe que é assim, né? A gente flui, não é? sim. Uhum, Vamos fluir da forma que der. uhum. Neuza, já está quase na hora, né? Tá quase na hora. Eu tô sem. Ah, deixa eu colocar aqui. Ok. E aí, tudo bem por aí? Por aqui tá. Estou colocando na tela do computador aquele texto que você mandou para mim. Ah, uhum. Acho que a gente pode combinar assim, se você não importar, como é um diálogo, eu acho que eu poderia ler uma parte e você outra. O que você acha? Sim. Uhum. Você pode ser Se o der alguma capitão. coisa errada é porque estamos ao vivo. Sim, você pode ser o capitão. Eu posso ser o capitão? Pode. Tá bom, tá Uhum. bom, eu vou ser o capitão Ok. então. Você quer Quem fazer oração para nós? faz? Tá, Por sim. favor. Uhum. Então, boa noite a todos. Nós vamos dar início a esse estudo de hoje, que é uma reflexão, na verdade, né? Mais que um estudo, é uma reflexão. A gente vai usar um texto que o Emerson sugeriu. Vamos fazer a prece inicial. Convido a todos a fazer essa prece, porque já que nós não estamos podendo ficar juntos presencialmente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, a gente pode se unir numa corrente de oração. E se a gente lê na doutrina espírita, os ensinamentos que tem na doutrina espírita, e principalmente na obra do André Luiz, a gente vai ver que essas comunicações são todas possíveis e que nós não estamos sozinhos, nem abandonados, né? Estamos todos juntos, tá bom? Então vamos nos unir na oração. Amado Senhor Jesus, convidamos, Senhor, a tua presença nessa noite, que a tua orientação nos sirva de guiança, guia nossa intuição, possamos, Senhor, permitir que essas forças divinas falem pela nossa boca, para que nós mesmos possamos aprender na medida que falamos e ouvimos, que nós mesmos possamos afinar o nosso coração com a tua vontade. Se conosco, Senhor Jesus, desde sempre. Abençoe a todos nós, nos dê firmeza e coragem. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Vamos lá? A história desse texto aqui foi o seguinte.
os acasos da vida, domingo eu acordei, eu tinha participado da reunião da CEONG, dos estudos, e no sábado à tarde, e aí domingo eu acordei, eu deitei um pouco numa rede que tem aqui em casa, cegadinho, domingo de manhã, e Bom, aí, hein? bom demais. E aí, é, geralmente no sábado e domingo, como eu tenho a minha rotina, durante a semana eu chego para almoçar, geralmente eu almoço, eu deito nessa rede e faço oração. E no sábado e domingo, como a hora do almoço varia, muitas vezes eu não faço oração. E aí no domingo eu deitei na rede, acabei de tomar um cafezinho e pensei assim, não, eu já vou aproveitar e fazer oração agora. E aí eu fiz oração, pedindo aos mentores inspiração. Passou um tempinho, quando eu levantei, eu peguei o telefone para olhar, estava essa mensagem. Foi a Ivete que passou. Aí eu agradeci a Ivete e na hora eu falei assim, nossa, mas que texto bacana para o momento, né, para gente, que a gente possa refletir. E na segunda eu estava fazendo alguma coisa e veio a inspiração. Oi, chama a Neuza para fazer live, coloca esse texto, porque vai Vamos ficar lá, né? bacana, né? E assim, tem muita coisa que é da sua vivência, então vamos ao texto, tá? Aí vamos fazer da forma como que eu disse, eu faço uma parte e você vai respondendo, por favor. Ah, só Então, vamos comentar que esse livro, esse texto está num livro, né? sim, sim. O livro é O Amor nos Tempos do Cólera. Será que é do mesmo? É do Acho, cólera, é infecção uhum, chamada cólera. É uma infecção intestinal que virou uma pandemia. sim, E sim. muita gente morreu de cólera, Uhum, sabe? sim, É infecção intestinal, então, porque a cólera é a ira, né? E esse cólera aí são as infecções. É muito uhum, apropriado nos tempos atuais. sim. E é do Gabriel Garcia Marques. Ele recebeu até uma prêmio Nobel em 1982 com relação às obras que ele publicava. Então, assim, não é um texto espírita, mas é muito bacana, é muito pertinente. Então, vamos lá. Capitão, o menino está preocupado e muito inquieto devido à quarentena que o porto nos impôs. O que te inquieta, menino? Não tens comida suficiente? Não dormes o suficiente? Não é isso, capitão. É que não suporto não poder ir à terra e abraçar minha família. E se te deixassem sair do navio e estivesses contaminado? Suportarias a culpa de infectar alguém que não tem condições de aguentar a doença? Não me perdoaria nunca. Mas para mim, inventaram essa peste. Pode ser, mas e se não foi inventada? Entendo Entendo, o que, é você. aham, entendo o que queres dizer, mas me sinto privado da minha liberdade, capitão. Me privaram de algo. E tu te privas ainda mais de algo. Está de brincadeira comigo? De forma alguma. Se te privas de algo sem responder de maneira adequada, terás perdido. Então quer dizer, segundo me dizes, que se me tiram algo para vencer, eu devo privar-me de mais alguma coisa para mim mesmo? Exatamente. Eu fiz quarentena há 7 anos atrás. E o que foi que tivesses de te privar? Eu tinha que esperar mais de 20 dias dentro do barco. Havia meses em que eu ansiava por chegar ao porto e desfrutar da primavera em terra. Houve uma epidemia. No porto abril, nos proibiram de descer. Os primeiros dias foram duros, me sentia como vocês. Logo comecei a confrontar aquelas imposições utilizando a lógica. Sabia que depois de 21 dias desse comportamento se cria um hábito.
E em vez de me lamentar e criar hábitos desastrosos, comecei a comportar-me de maneira diferente de todos os demais. Comecei com o alimento. Me impus comer a metade do quanto comia habitualmente. Depois comecei a selecionar os alimentos de mais fácil digestão, para não sobrecarregar o corpo. Passei a me nutrir de alimentos que, por tradição histórica, haviam mantido o homem com saúde. O passo seguinte foi unir a isso uma depuração de pensamentos pouco saudáveis e ter cada vez mais pensamentos elevados e nobres. Me impus ler ao menos uma página a cada dia de um argumento que eu não conhecia. Me impus fazer exercícios sobre a ponte do barco. Um velho hindu me havia dito anos antes que o corpo se potencializava ao reter o alento. Me impus a fazer profundas respirações completas a cada manhã. Creio que meus pulmões nunca haviam chegado a tamanha capacidade e força. A parte da tarde era a hora das orações, a hora de agradecer a uma entidade qualquer por não me haver dado como destino privações graves durante toda a minha vida. O hindu me havia aconselhado também a criar o hábito de imaginar a luz entrando em mim e me tornando mais forte. Podia funcionar também para as pessoas queridas que estavam distantes, e assim integrei também essa prática na minha rotina diária dentro do barco. Em vez de pensar em tudo que não podia fazer, pensava no que faria uma vez chegado à terra firme. Visualizava as cenas de cada dia, as vivia intensamente e gozava da espera. Tudo o que podemos obter em seguida não é interessante. Tudo que podemos obter em seguida não é interessante, nunca. A espera serve para sublimar o desejo e torná-lo mais poderoso. Eu me privei de alimentos suculentos, de garrafas de rum e outras delícias. Me havia privado de jogar baralho, de dormir muito, de praticar o ócio, de pensar apenas no que me privaram. Como acabou, capitão? Eu adquiri todos aqueles hábitos novos. Me deixaram baixar do barco muito tempo depois do previsto. Privaram você da primavera, então? Sim, naquele ano me privaram da primavera e de muitas coisas mais, mas eu, mesmo assim, floresci. Levei a primavera dentro de mim e ninguém nunca mais pôde tirá-la de mim. Muito bem. Ficou bacana. É, aquele dia que você pediu para me conduzir, eu pensei em fazer da seguinte forma. A gente fala um pouquinho sobre a lei de destruição, Uhum. depois a gente comenta algumas coisas que estão no texto, que eu acho interessante comentar. Depois, para alinhavar, a gente coloca um pouco de evangelho, em algumas coisas que não são citadas no texto, mas que a gente pode praticar também. E para finalizar, a gente fala um pouco sobre, traz uma mensagem de ânimo às pessoas, que a gente está numa atmosfera de desânimo muito grande. Pode ser assim? Claro, vamos lá. Então tá. Então a gente vai se ajudando. Com relação à lei de destruição, nós estamos passando um momento muito difícil. Eu acho que, analisando com os nossos olhos, né, de quem aqui está encarnado, da nossa condição espiritual, é um momento que está acontecendo mais mortes. Então, quando você coloca as observações dos espíritos superiores, as informações que tem no livro dos espíritos com relação à destruição, a visão deles é muito diferente. Né? Porque, assim, é uma visão com
um fundo lógico, uma visão que traz uma realidade espiritual. Mas para a gente que está aqui agora, mergulhado na matéria, vivenciando esses momentos que está acontecendo, ou hoje mesmo, ou não sei se foi ontem ou se foi hoje, faleceu o pai de uma das amigas da Letícia, da escola. Então, assim, né, fica muito difícil a gente estar falando sobre morte no momento onde tem muita gente falecendo. E então a gente tomar um cuidado enorme, porque a forma como que a gente vê ainda está muito envolvida, né, com a realidade e o momento de acontecimento em todo mundo. Porque o Livro dos Espíritos, quando faz a colocação sobre lei de destruição, coloca da seguinte forma: se você quiser falar alguma coisa já, Nilson, você vai me policiando aí para a gente fazer uma colocação bem pertinente, tá? Há uma coisa que eu quero colocar assim, um resumo para a lei de destruição, é que só o incriado, o não criado, é que está isento da lei de destruição. Porque tudo que foi criado tem a criação, tem o desenvolvimento e tem o momento de dissolução que favorece a nova criação, né? Então, resumindo, a lei de destruição, muito bem resumida, é isso. Ela é Uhum. imposta a tudo que é material. Está sujeito à lei de destruição, todos nós estamos. Não é bom, não é bonito, não é confortável, é triste, mas é a lei da natureza, funciona assim e tem os seus motivos para ser dessa forma, né? Uhum. E aí você falou uma coisa que eu achei interessante, materialmente. Né? Porque Material. quando eu comecei a falar, eu citei que com os nossos olhos de agora, nós temos essa necessidade. E aí o Livro dos Espíritos ele vai falar espiritualmente. Né? E aí é diferente. Então, de acordo com o Livro dos Espíritos, essas experiências elas têm o objetivo de fazer os espíritos avançarem mais depressa. E as calamidades são frequentemente necessárias para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos ajustes que necessitariam de muitos séculos. O Livro dos Espíritos também ele explica que os desencarnes coletivos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência, a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que permite demonstrar seus atos de generosidade e de caridade. Né? Eu acho Porque que tem geralmente. que comentar isso aí. Eu queria Uhum. comentar. Que geralmente. É só terminar de ler aqui, Neuza, que geralmente, durante essas tragédias, tivemos muita comoção popular, como várias pessoas se unindo para ajudar os vitimados e as famílias enlutadas. Eu vou ler só mais duas questões aqui, Neuza, que acho que vai dar para a gente fechar bem bacana essa questão. Que é a questão 728, que fala, a resposta dela é assim, ó: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso, a que chamais destruição, não é mais que transformação. E a 733, a necessidade de destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria. Aí aqui nós temos um gancho bacana para colocar aqui, né? Porque à medida que o espírito supera a matéria, ou seja, os atos dos espíritos que estão enraizados na matéria, eles proporcionam a destruição mais rápida. Né? À medida que os espíritos superam a matéria. E por isso que o horror da destruição vê de seguir-se o desenvolvimento intelectual e moral. Pode fazer suas considerações, Neuza. As considerações baseadas nisso que está falando aí, é exatamente isso. Assim, sem querer justificar nada que está acontecendo, o próprio Livro dos Espíritos
já vem nos dizer primeiro que toda vez que tem algum desencarne coletivo, algum desastre coletivo, avança-se mais em alguma coisa. Porque faz muita gente sofrer, as pessoas vão buscar recursos, né? Então, descobre-se medicamentos, descobre-se vacinas. Então, assim, às vezes aquela ciência queria caminhar a passos lentos, é obrigada a acelerar o passo. E com isso, várias coisas acontecem, tanto do ponto de vista da medicina, quanto do ponto de vista da tecnologia, né? Que nós estamos fazendo isso aqui via tecnologia, a gente estava muito confortável fazendo tudo presencialmente, né? Uhum. E tem a questão que os atos de generosidade e de caridade é que vão ser demonstrados nessa hora. Porque quando a gente não se importa, é sinal de que a gente está bem envolvido densamente com a matéria, da forma como foi colocado aí. Eu queria até fazer uma consideração, porque quando a obra Nosso Lar foi escrita, há quase 100 anos atrás, né? Agora mesmo faz 100 anos que essa obra foi escrita, Uhum. tem um momento lá que o André Luiz está nas câmaras com o espírito Narcisa e tinha um grupo de socorristas no umbral. E através de um pequeno aparelho, eles se comunicam com a Narcisa, avisando que eles iam levar os socorridos do umbral ainda aquela noite, que era para tomar providências. Quer dizer, há quase 100 anos atrás, lá no Nosso Lar, um pequeno aparelho elétrico que se comunicava é o nosso celular, né? Sim. Porque como esses espíritos talvez ainda não se comunicassem por telepatia, eles se comunicavam por pequenos aparelhos, que o André Luiz não deu nome, mas nós temos esses pequenos aparelhos para nos comunicar hoje em dia. Quer dizer, a tecnologia avança. E você vê que o setor de tecnologia avançou muito mais depois da pandemia. Seria bom se não precisasse da pandemia. Mas, Uhum. assim, mesmo assim, existe um avanço da ciência em vários setores, né? Uhum. Eu não quero ficar só nesse tema, não, porque senão fica parecendo que eu desconsidero a dor das pessoas. Eu só estou relatando o que está acontecendo em vários campos, né? Mas Uhum. sem desconsiderar hora nenhuma o sofrimento que as pessoas estão passando. Muita gente está em sofrimento. Sim. E também queria citar no Nosso Lar e que tem a tragédia da Segunda Guerra Mundial que está sendo anunciada. Antes Uhum. da Segunda Guerra Mundial acontecer, os espíritos do Nosso Lar, eles já estavam preocupados e ansiosos porque sabiam que aquela comoção toda da guerra na Terra iria trazer grandes desastres, uma quantidade enorme de desencarne coletivo, e já estavam se preparando para isso. O que quer dizer que provavelmente o plano espiritual esteve se preparando para isso é uma coisa. E a outra questão é que se a gente não manter a nossa mente sadia nesse momento, a gente perturba até o socorro espiritual, porque nós estamos todos conectados, né? Então, Uhum. quem conseguir manter a mente em oração, igual você contou que faz na sua rede, quem conseguir manter o pensamento positivo, confiando nessas leis divinas que são justas e sábias, acaba sendo um colaborador dos benfeitores espirituais, mesmo sem o saber. Muito bem. Então vamos partir para o conheça a ti mesmo. Vamos partir para isso. Muito bem. Então aqui fala no texto, resumindo, ele fala que mesmo passando por momentos difíceis, né, por privações, é possível se desenvolver Sim, de várias formas. Né? Aí vamos citar elas. É, começou a falar sobre alimentação. sim. Então, pensa bem, como muita gente mudou hábitos de trabalho,
muitas academias estão fechadas, né? Então, seria um bom momento a gente não descuidar da alimentação, porque quando a pandemia acabar, imagina que seja um doente, Com né? certeza. Porque é interessante intensificar os bichinhos aí tão nervosos, né? Tem alguém passando na rua ali. Esses são os da rua. É importante intensificar o autocuidado. E quando eu falo de autocuidado, eu não estou falando de estética. Uhum. Eu estou falando do cuidado de si. Esse texto do Gabriel Garcia Marques, ele está falando exatamente desse autocuidado que ele se impôs numa quarentena dentro de um lar. Se Sim. está ruim para a gente dentro de casa e circulando pouco na cidade, imagina quem passou quarentena em um barco, né? Uhum. Nessa Então, época, né, Neuza, porque a cólera, eh, né, na época, não tinha recurso igual a gente tem hoje. não. Né? Mesmo assim, hoje em dia, em países como a Índia, é difícil pessoas recuperarem tuberculose. Uhum. Difícil escapar. É muito mortal, sabe? Mas vamos ao texto, né? Primeiro, o autocuidado, então, o que a gente pode fazer nessa pandemia, né? O que a gente pode fazer? Então, ele começa a contar, ele começa a dar as dicas nessa epidemia que ele estava vivendo, o que ele fez confinado dentro de um bar. Então, vem a pergunta: estamos cuidando da nossa alimentação? O que a gente está fazendo de melhor, de fortalecer? Porque muito se fala de cuidado de fora para dentro. Mas e os cuidados de dentro para fora? E os cuidados para manter a sanidade mental? Que os cuidados Principalmente. nós temos, né? Uhum. Porque isso ninguém vai dar para a gente. Uma coisa que eu aprendi com a Ayurveda é que saúde e autocuidado é responsabilidade intransferível. Você não delega para ninguém. Então, quem está esperando outra pessoa vir cuidar, já perdeu. Porque esse autocuidado, que seja da alimentação, que seja de manter a mente sadia, que seja de ler um livro, é um cuidado que é a responsabilidade única do indivíduo, né? Sim, não tem como transferir. Hoje em dia a gente tem algumas facilidades. Né? A gente pode pegar um livro, por exemplo, em áudio, né? Tem essas facilidades, mas tem que se tirar o tempo, tem que se ter a dedicação. E alimentação não tem como. Só Não se for uma tem. alimentação hospitalar forçada, aí, né? Aí é pelo nariz. Terrível. Terrível. Então vamos lá, né? Uhum. Ele comentou aqui que ele fez de mudança. O passo seguinte, ele reduziu a alimentação dele. Diferente de muitos de nós que está comendo mais, ele Sim. passou a se alimentar menos. Porque uma pessoa que está exercitando menos deveria se alimentar menos, né? Uhum. É o E, óbvio. e é facinho de ver quanto tá sobrando. Porque no instantinho começa a aparecer. Dobrinha, né? E é contabilidade, né? Se sobrar, se comer além da conta, sobra mesmo. A primeira coisa que eu achei assim, interessante quando ele começa a comentar aqui é que ele fala que começou a comportar-se diferente dos demais. Então, se a gente olha como as pessoas estão comportando ao nosso redor, que seja na nossa cidade, no nosso grupo familiar, ou no nosso país, ou no mundo, talvez a gente deva pensar assim: o que eu posso fazer para me comportar de forma diferente, de forma melhor? Eu tenho que fazer o que todo mundo está fazendo, né? Porque eu acho que antes de pensar de ter uma alimentação melhor, talvez essa deveria ser a primeira pergunta. Eu tenho que me comportar igual todo mundo ou eu posso fazer melhor? Que é o que trata o texto aqui, né? Ele se comportou, Sim. começou a se comportar diferente dos demais. Quer dizer, eu imagino que dentro do barco devia estar um tédio
e uma reclamação só. Todo mundo reclamando. Todo Todo mundo mundo baixa a brigando. guarda. Todo mundo Baixa. baixa a guarda e geralmente não se preocupa com algumas coisas que deveriam ser básicas. Depois ele fala aqui que ele começou a selecionar os alimentos de mais fácil digestão. Aí eu vou falar um pouquinho que, segundo o Ayurveda, Uhum. alimentos cozidos, menos gordurosos, alimentos mais fáceis de digerir são mais benéficos para o sistema imunológico. É disso que ele está falando aqui. Uhum. Porque, às vezes, a pessoa gosta de uma alimentação pesada para se sentir satisfeita. E essa alimentação pesada, ela exige muito do organismo para ser digerida. E é por isso que quando no dia de dar passe, no dia de reunião mediúnica, a gente pede Sim, para as pessoas não comerem carne. É um dos motivos. Sem contar um diamante e crueldade com os animais, né? sim. É um diamante de crueldade com os animais. Mas uma alimentação mais leve, mais fácil de ser digerida, ela facilita o nosso sistema imunológico a trabalhar melhor. E é disso que ele está falando aqui, que ele começou a selecionar alimentos para não sobrecarregar o corpo. Mas se todos nós queremos ter saúde nesse momento, então a gente não deveria estar sobrecarregando o corpo com comida pesada, com bebida e com maus hábitos. Né? Se você quiser comentar antes da gente passar para o próximo. Não, perfeito, Reza, pode passar. Aí ele falou assim: passei a me nutrir de alimentos que, por tradição histórica, haviam mantido o homem com saúde. Gente, tradição histórica. Eu fiquei pensando que é isso, né? Na verdade, todo mundo sabe o que que faz bem para a saúde e o que que faz mal. É só a gente prestar atenção como que a gente se sente depois que a gente come. Uhum. Então, por exemplo, a pessoa pode amar uma feijoada, pode achar muito gostoso, mas ela sabe que depois que ela comeu aquilo, ela está com uma digestão pesada, a mente fica pesada, o corpo fica pesado, o raciocínio fica letárgico. Então, assim, é lógico que a pessoa sabe que ela está satisfazendo o paladar, mas não a saúde dela. E quanto mais esse tipo de alimento a pessoa comer, mais a pessoa vai estar afetando o corpo e a mente. Não é só o corpo, a mente também é afetada. Né? É igual você comentou, e, por exemplo, você, antes de ir para uma academia, por exemplo, você tomar um copo de refrigerante ou tomar um copo de suco, a gente sente nitidamente a diferença aqui pro organismo. É o tanto de gás que forma, né? Se tomar um refrigerante. O Uhum. mal-estar que dá durante os movimentos, que a barriga enche. Sim. Então, assim, porque a gente, quando a gente está falando dessas questões espirituais, a gente esquece que o cuidado com o corpo também afeta a mente, também afeta as emoções. Porque qualquer mal-estar reflete no nosso estado de ânimo, não é? Uhum. Vamos Sim. ver o que tem mais aqui, o passo seguinte aqui. O passo seguinte foi depuração de pensamentos pouco saudáveis e ter cada vez mais pensamentos elevados e nobres. Como que faz isso, Emerson? Depurar os nossos pensamentos e ter pensamentos mais elevados e nobres. Você tem uma receita para dar? Olha, manipular pensamento é algo extremamente complicado, porque acho que na última reunião mesmo nós comentamos lá na Casa Espírita, que na hora que você deixa, já pensou. Mas e os bons hábitos? A boa leitura? Exatamente. Se eu seleciono mensagens que eu leio no WhatsApp, por exemplo, ninguém me manda mensagem de tragédia nem de acidente no WhatsApp, porque todo mundo sabe que eu não gosto. Eu nunca recebi uma foto de acidente. Uhum. Então, eu não vou ter mensagens horríveis no meu WhatsApp. Não vou buscar coisas horríveis no Facebook, nem no Instagram e nem no YouTube. Vou buscar só coisas que me elevam. Vou buscar ler livros que me elevam. Os meus pensamentos com o tempo, eles vão estar conformados com aquelas coisas que eu busco.
Não dá realmente para manipular o pensamento, porque ele já veio antes de eu pensar. E sempre vai vir pensamento negativo. Mas se a gente começa a sintonizar a mente com coisas positivas, isso facilita o nosso padrão mental a seguir uma direção, né? Na verdade, a gente talvez tenha que um pouco mudar a direção dos pensamentos através dos hábitos, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente conversa com as pessoas. Uma questão simples que fala aqui é de reclamação. Se a gente começar a reclamar, acabou, Sim. Você tem né? falado uma coisa bacana, Nilson, que é com relação assim, é, às vezes a pessoa está nessa procura de notícia, né, de tragédia, e o tempo todo tentando ver o que vai sair na política, o que vai sair, o que está acontecendo de morte. E se a pessoa abrir o YouTube e pesquisar lá uma palestra espírita com conteúdo, é totalmente diferente. Você estava falando antes, eu noto que, com relação a filme, por exemplo. Eu muitas vezes vejo filme, aí um dia depois, ou às vezes no mesmo dia, fica vendo aquelas coisas que acontecem no filme. Né? Fica Uhum. vindo na mente. Então, se você vê um filme de terror, eu não tenho. Né, Impressão mental. é, aquilo ali fica te Fica na circulante, memória, rodeando, fica na memória. né? Então, é algo extremamente importante a gente limpar a nossa mente nesses momentos que nós estamos passando. Não só nesses momentos, mas isso faz uma diferença danada. Mas, a gente é totalmente responsável pelas informações que a gente está colocando para dentro, porque tudo vai virar conteúdo nosso, tudo vai virar memória nossa. Eu já falei isso, não estou falando para que as pessoas fiquem alienadas, não se trata disso. Mas o que que eu busco? E você falou que tem boas palestras espíritas, tem palestras espíritas excelentes, mas tem palestras maravilhosas não espíritas também. Sim, sim. Da professora Lucielena Galvão, tem do palestras não espíritas do Rossando Klinde e palestras espíritas dele. Então, a gente poderia falar dezenas de nomes. Tem muitas pessoas que eu sigo no YouTube, que eu assisto palestras, que não são espíritas e que me acrescentam muito. É lógico que se eu vou buscar conteúdo espírita, eu vou buscar com palestrantes espíritas que sabem mais que eu, porque eu vou aprender com eles, né? Sim. Mas, assim, dá para escolher uma quantidade infinita de bons palestrantes, inclusive alguns católicos, alguns evangélicos, que valem a pena ser ouvidos, sabe? E eles acrescentam na gente, né? O pastor Henrique, o pastor Caio, eu esqueci o sobrenome dele, são muito bons. Tem muitos bons palestrantes, assim, que acrescentam conteúdo na gente. Então, fica a dica. Se a coisa está complicada, o pensamento não está dando trégua, está se sentindo mal, né, tira um tempinho para. E seja colocar o fone do ouvido, coloca algo de interessante para ouvir, e olha Ou pra você uma ver como é que música ele limpa. boa, ou uma música boa, Ou uma música boa. Mas muda totalmente. muda. Realmente a gente sai dessa atmosfera. Ele fala aqui, depois que ele fala aqui de direcionar para pensamentos nobres, que ele se impôs a ler uma página a cada dia de um argumento que ele não conhecia. E eu Uhum. achei isso interessante, porque nós que estudamos muito alguns assuntos, a gente tende a reler muito daquele assunto para aprofundar. Mas vale a pena também aprender algo que a gente não conhece. Porque chega um momento em que tudo vira sinergia, tudo acrescenta e nos eleva, nos move para cima. Então, se a gente buscar ter conhecimentos novos, não ficarmos confortáveis com as coisas que a gente já sabe. Tem tanto para saber nesse mundo, né? Para conhecer, para virar patrimônio nosso. Por que que a gente vai se conformar só com aquilo que já está dentro? Vamos colocar mais coisa boa para dentro.
não é? E tem espaço. Não tem espaço demais. Tem. E Ele ele chega falou, na oração, né? falou que se impôs a fazer exercício sobre a ponte do Ah, barco. sim. Então ele não tinha espaço e começou a fazer exercício. Tem acontecido aqui nos dias que não dá para sair, que não dá para fazer aula de yoga, né, dar aulas de yoga. Eu e minha filha, a gente faz o exercício aqui na sala mesmo. Tá? Uhum. Nós estamos fazendo exercício na ponta do barco. Sim. Mas a importância de se exercitar É, é, a gente não é, parar. faz parte da questão do cuidado do corpo, da alimentação e exercício. Agora, olha a parte que eu achei muito interessante, que ele falou o seguinte, do hindu, quer ver? Uhum. Um velho hindu me havia dito anos antes que o corpo se potencializa ao reter o alento. Ele está falando aqui das práticas de respirações do yoga, porque o yoga Uhum. vem da Índia. Então, quando o hindu falou com ele que reter o alento, né, melhora a saúde, e que ele começou a fazer profundas respirações completas a cada manhã. Isso é tão importante. Acordar de manhã, deixar o ar sair devagar, inspirar lenta e profundamente. Isso é tão importante para nós que lá no livro Nosso Lar, num capítulo onde os espíritos ainda sentiam falta da alimentação da terra, estavam revoltados, o governador do Nosso Lar trouxe 200 instrutores de esferas espirituais superiores para ensinar esses espíritos a absorver o alento da atmosfera, a obter energia através da respiração. Então você vê que respiração não é só do nosso corpo, não. Nesse corpo físico, os Uhum. espíritos que estão nos planos próximos da Terra, eles também usam essa força, que é chamada de fluido cósmico pelo Espiritismo, e no Yoga é Uhum. chamado de prana, no Claro. Tai Chi Chuan é chamado de Chi. Então, essa força, ela é muito mais sutil do que os espíritos que estão na atmosfera da Terra, e ela alimenta. Por isso que ele está falando que ele começou a fazer profundas respirações completas a cada manhã. E ainda fala assim: creio que meus pulmões nunca haviam chegado a tamanha capacidade e força. Uhum. E se alguém pensar que é bobagem praticar exercício de respiração porque nós estamos no corpo físico, lembra, depois que desencarnar, vai ter que saber fazer também para dar conta de se sustentar sem comida sólida. Uhum. É uma forma de tirar alimento da atmosfera. Alimento de quê? Da natureza, do sol, dessas cargas magnéticas que funcionam no planeta. Isso tudo é alimento nosso. Então, seria interessante que a gente já começasse a pensar sobre isso, né? No YouTube tem vários vídeos ensinando a fazer exercícios de respiração. Não tem que pagar uma aula de yoga para isso. Uhum. Né? Assim, eu não estou fazendo propaganda de mim mesma. Sim, sim. E realmente a questão de se acalmar também. É, gerenciar as emoções através da Sim. respiração é possível. Uhum. Mas precisa de ser um exercício mais constante, né? Não dá para Uhum. fazer um exercício de respiração numa crise de ansiedade se a pessoa não praticou Sim. respiração antes, ela não vai dar conta de fazer. Mas esse capitão aqui dessa história, ele aproveita um momento de reclusão, aproveita um momento de pandemia para criar novos hábitos de leitura, de exercício, de alimentação e de exercícios respiratórios, né? Uhum. Então, já tem várias dicas para quem está passando por isso e pensar o que que eu posso fazer se eu estou confinado, que Sim. eles estavam confinados no bar, não é? E aí ele vai, aí agora que ele chega na parte da oração, né? E aí, Depois do. tá essa parte aí, eu achei muito bacana. Uhum. Tá, nós já temos 44 minutos, Neuza. Só para
você ter mais ou menos a noção de que nós podemos comentar ainda, tá? Mas pode Eu acho que continuar que tá muito bacana. da oração e depois se preparar para a conclusão, porque eu acho que o mais Pode. importante de tudo que a gente faz, na verdade, não tem uma coisa mais importante do que a outra, tudo é importante. Mas a oração é uma parte muito importante da nossa rotina, né? Sim, sim. Se você quiser comentar. Não, pode continuar, porque acho que vem quando a gente vai complementar aquela questão de limpeza da mente. É, limpeza da mente. Então, ele diz aqui que a parte da tarde era a hora das orações, a hora de agradecer a uma entidade qualquer por não me haver dado como destino privações graves durante toda a minha vida. Ele usa esse momento da oração para agradecer, porque durante toda a vida ele não teve privação. Será que nós já paramos para agradecer quem viveu até aqui? Toda a vida que nós já tivemos sem pandemia? Eu nunca lembrei de agradecer isso, que eu nunca tive esse tipo de privação que está tendo agora. Uma hora pode trabalhar, outra hora não pode. Uma hora pode fazer isso, outra hora não pode. Uma hora pode circular na rua, outra hora não pode, né? Então, assim, para a gente dar valor à liberdade que a gente já teve e que vamos voltar a ter daqui a algum tempo. Isso tudo é uma questão de tempo. Então, ao invés de fazer oração pedindo a Deus para nos livrar da pandemia, a pandemia já está por forças da natureza, por força das coisas. Mas a gente já agradeceu toda a nossa vida de saúde até aqui e de liberdade. Hoje aconteceu uma coisa, cheguei na casa da minha mãe, meio de surpresa, e ela estava mexendo na geladeira. E aí, de repente, ela me viu e assustou. Aí, ela falou comigo assim, eu estava agradecendo porque a nossa geladeira está cheia, né? Tanta gente passando dificuldade e graças a Deus a gente, né, tem a geladeira cheia. E essa questão de oração, ela entra muito, ele começa falando sobre a gratidão, né? E, e quando a gente já começa a vivenciar essa gratidão, e é uma coisa leva a outra, quando a gente dedica um tempo a fazer oração, a gente cada vez mais vai se sintonizar. E aí a gente começa a escutar passarinho cantar, Não é? né? A gente começa muitas vezes, fazer uma respiração profunda e agradecer. Então, uma coisa vai levando a outra. E é um hábito, o Haroldo Dutra fala muito que a gente tem que treinar isso, porque ao estar sem o corpo físico, é nós com nós mesmos. E quem já tem essa facilidade de... Você está ouvindo bem, Neuza? Que deu uma embaçada, não sei se é a Estou minha... ouvindo. Ah, que essa questão de já conseguir lidar consigo mesmo, porque muitas vezes quando a gente vai fazer oração, a gente fica, né, nesse momento com nós mesmos, né, sentindo, muitas vezes, você esquece do tempo, você já não tem aquela percepção de tempo, e muitas vezes tem uma paz, né? É um momento tão gostoso. Então a gente tem que treinar isso enquanto está aqui. E muitas vezes a gente se pega de surpresa. Oração também é treinamento, né? E hábito. Sim. Uhum. E hábito. E hábito. Muito bem. Ele falou também que o hindu o havia aconselhado a criar o hábito de imaginar a luz entrando em mim e me tornando mais forte. Podia funcionar também para as pessoas queridas que estavam distantes, e assim integrei também essa prática na minha rotina diária dentro do barco. Dentro do espírito, como é que é o nome disso? Passe. Sim. Ele visualizava a luz entrando nele. Então a gente pode sentar, fazer uma oração e visualizar essa luz divina entrando em nós.
através do passo dos benfeitores espirituais. Gente, qualquer um que estuda a doutrina espírita sabe que a gente não precisa ir à casa espírita para receber um passe. Nós podemos receber um passe aqui e agora, pedindo a Deus, pedindo aos nossos anjos de guarda, e a gente recebe. Então, essa visualização da luz que ele fazia entrando nele, era o momento dele receber o que a gente chama de passe. E ele ainda falou que descobriu que a gente podia enviar essa luz para outras pessoas. O que é isso? Você mentaliza o passe à distância e a pessoa que você está mentalizando também está recebendo essa luz. Então, na nossa linguagem espírita, está falando de passe, né? Que é essa visualização dessa força superior preenchendo o próprio corpo, a própria mente, o próprio ser. Isso é muito importante de ter essa confiança. E eu estou achando que nós espíritas estamos esquecendo disso durante a pandemia. Que a gente pode receber paz em qualquer lugar. Ninguém está desprovido. É só pedir, é de graça. Uhum. É graça divina, né? É só sintonizar, né, Nilson? Só sintonizar, isso é graça divina. Então, essa visualização, e ele, além de visualizar a luz entrando nele e mandando essa luz para outras pessoas, ele visualizava as cenas de cada dia e vivia intensamente e gozava da espera. Ele começou a visualizar a esperança. Uhum. Será que a gente começou a projetar para o nosso futuro? Fazer um propósito de ser melhor para o futuro? Fazer um propósito de fazer coisas melhores para quando essa coisa toda passar? Isso chama propósito, Uhum. né? Então, além de receber essa força da graça divina com visualizações, ele também tinha esse propósito que ele já estava visualizando como que seria quando ele saísse do confinamento do bar. Gente, esse texto é um tratado. Todo mundo deveria ler esse texto. Acho que quem quiser esse texto poderia colocar no grupo ou aqui no Instagram do Grupo Espírito para a gente divulgar esse texto para cada um ler com carinho. Uhum. Pode deixar. Eu vou deixar Eu coloco ele no. nos finais. Uhum. Eu passo ele para a Dir também e peço ele para colocar, que se ele for colocar no YouTube, fica no YouTube também. Uhum. Uhum. Muito bem. Coisas que eu disse que poderiam ser colocadas, que não está no texto, para o momento atual nosso, é que seria o cuidado uns com os outros. Sim. Eu tinha que ter comentado com você a questão dos trabalhadores, né, das pessoas da área de saúde, antes mesmo de materialmente em se falar em colapso, os trabalhadores já estavam entrando. Muitos trabalhadores estão deixando. Então, assim, fazer oração, pedir para esses irmãos, né? Isso é compaixão. Essa colaboração. Eu recebi também uma mensagenzinha pedindo para as pessoas que estão com Covid separar o lixo para que as pessoas da coleta saibam qual que é o lixo que está contaminado, para que eles não se contaminem também. Então, é uma série de coisas que nós podemos colocar que vem a juntar todas essas informações aqui com as questões do Evangelho. Temos muito ainda para aprender. Muitas vezes, esse próprio trabalhador que está passando, eu posso citar assim, que eu, no meu trabalho, às vezes, quando acontece algo simples, de um banco de dados corromper, algo que acontece no dia a dia, eu muitas vezes fico contrariado com isso. Imagina uma pessoa que está vendo um paciente morrer, é uma pessoa que está cuidando. Então, assim, é óbvio que acontece muita coisa, nem todo mundo é bem atendido, nós podemos citar nesse sentido assim, mas o que essas pessoas estão passando, eu acho que merece demais nosso respeito. E lembrar também que
por mais que a gente tenha essa lei de destruição, lembrar que tem aquela questão do evangelho que fala que é necessário que o escândalo venha, mas ai de quem provoca o escândalo. Eu não lembro certinho, vou colocar com as minhas palavras. Então a gente Ai pode ter daquele certeza. que o escândalo vem. É, Necessário o escândalo, né? Mas ai daquele por quem o escândalo vem. sim. Então, assim, a gente confia na justiça divina. Nós sabemos que tudo que tem acontecido, que pode acontecer de errado por causa da conduta de pessoas, e nada fica sem a justiça divina. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, em termos de pandemia, por exemplo, uma pessoa que já pegou a Covid, ela não pode. Na verdade, nós nem sabemos direito, né, Nilson? Porque a gente não sabe das questões de reinfecção, como faz. Mas a pessoa ela ainda pode ser, é, né, médio de transporte, não. Mas ela pode passar a doença, não porque ela é imune. Mas se você toca em uma pessoa que está contaminada, e aí depois, logo após você cumprimenta outra, né, você pode estar passando. Nesse texto, ele fala, né? O capitão conversa com o menino, ele Sim. fala que o menino falou que não suportava ficar dentro do barco. E o capitão falou: Mas e se você sair e contaminar alguém que você ama? Você vai suportar a dor? Uhum. Né? Então, essa questão, é, a questão de realmente respeitar, porque nós estamos numa onda roxa, por exemplo, e toda hora está passando carro na rua. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Tem muita coisa que é uma questão de respeito mesmo. E eu lembrei uma consideração aqui, já que o nosso tempo está acabando, quando Jesus fala: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós temos que manter a nossa fé, buscar oração, buscar o amparo do mais alto, mas não podemos esquecer da nossa responsabilidade material, Uhum. porque enquanto nós estamos nesse mundo, nós temos responsabilidades com esse mundo, não é? Então a gente não esquecer disso, porque senão a gente coloca na conta dos espíritos protetores me proteger, como se eles fossem andar com um campo protetor onde eu vou e ficasse me protegendo de tudo. Isso não existe. Isso é ingenuidade, algum espírito que estiver pensando dessa forma, né? Se eu faço uma oração quando eu saio da minha casa dirigindo e vou viajar pela rodovia, faço uma oração e peço a proteção do Padre Libério, que é muito comum aqui em Nova Serrana. Mas ultrapasso em faixa dupla, ultrapasso em onde eu não vejo lá na frente, em faixa proibitiva, não tem espírito que me proteja, não, hein? Não. Né? O que adianta eu ter feito uma oração me benzido na hora de sair de casa, depois cometer todas as imprudências na rodovia? Isso serve Uhum. para mim. Então, fica aqui esse recadinho, né? Aí, se você quiser encerrar, quiser fazer oração final ou fazer mais uma consideração, eu já Uhum. encerrei. Tá bom. Eu queria só comentar que a gente tem visto o desânimo das pessoas, esse é cômodo. E como o próprio texto trouxe, tem muita coisa para se fazer, gente. Né? Não vamos desanimar, não, vamos dar continuidade. As mensagens espirituais que falam sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento, fala que tudo isso serve para o nosso crescimento. Então não vamos encostar, não. Vamos dar continuidade, vamos fazer o que nós conseguimos. E tem coisas simples, né, que está colocado aqui, respiração, que faz diferença, faz muita diferença. Porque muitas vezes a pessoa está se afogando, né? Posso colocar de jeito, se sufocando. Então, esse tipo de atitude, essas coisas que nós podemos fazer, muda completamente. Né? Então, é isso que nós temos para hoje. Eu agradeço demais. Semana que vem, nós estamos na onda roxa até que dia? É até na quarta? Eu não sei se é até É na dia quarta ou na 31. quinta. Uhum.
Não sei. Acho que eu tô em outro computador aqui, eu não sei olhar o calendário dele não. Tá, mas assim, se tiver fechado, provavelmente nós teremos live novamente. Aí a gente avisa no grupo, tá bom? Tá bom. Queria te agradecer mesmo. Eu lembrei de você porque eu falei assim, nossa, esse aqui tá muito bacana esse texto, a gente precisa. A gente mudou um pouco, porque geralmente está seguindo o linha de luz, mas eu achei que pro momento foi bacana, Foi. né? Foi sim. O Adir falou que vai ter que até quarta. Até Então não quarta. vai ter Então, live quarta-feira. então, Até quarta, Adir. Obrigada. uhum, Obrigada, Emerson. tá jóia. Vou fazer oração então para nós. Deus Pai, espiritualidade, mentores, obrigado. Obrigado pela essa oportunidade de mais esse dia, pela oportunidade de termos sido criados, pela oportunidade de vivenciarmos a matéria, Senhor. Principalmente de reconhecer a paternidade, a sua paternidade, de tê-lo como nosso Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar os lares de todas as pessoas, principalmente daquelas que estão passando por dificuldade. Que essas pessoas possam ser amparadas, que possam ver o norte, que possam ter paciência, que possam ter resignação. Abençoa, Senhor, os nossos trabalhadores, as pessoas da área de saúde, que esses nossos companheiros eles possam ter força para dar continuidade, possam receber todos os benefícios e os bens que a espiritualidade pode doar. Agradeço imensamente a oportunidade de hoje estarmos reunidos em vosso nome e que nós possamos a cada dia, Senhor, estarmos melhores. Obrigado por tudo, e assim seja, graças ao Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Emerson. Eu que agradeço. Tchau, Vanusa. Obrigado a todos.